Fala pessoal, este é o vídeo de continuação da montagem aqui do conjunto de caixas em policarbonato, seguindo aí os modelos da CEMIG e claro, utilizando aqui o template da Bimacom. Então agora nós vamos inserir os outros modelinhos de caixa, né, considerando a entrada aqui na parte inferior. Então vamos buscar lá equipamento elétrico, o atalho seria EE, e eu peguei a proteção geral. Agora eu quero colocar a caixa de barramento, ó. Vamos pegar essa de barramentos. E observe que, pelo 3D, existe aqui uma linha logo abaixo da caixa, né, que eu deixei disponível na família, que te dá uma precisão no alinhamento. Você poderia colocar ela fora aqui e depois usar o comando align, né, de alinhar. Mas, se você já quiser utilizar aqui, ó, repare que a posição na altura dessa caixa é a posição 2. Então, eu sei que ela vai ficar acima do nível dessa caixa geral, porque eu deixei ela na posição 1. Então, só pausar o mouse aqui, ó, e clicar. Automaticamente ela já foi inserida ali exatamente na mesma posição da caixa embaixo. E eu já consigo perceber ali, ó, a ligação entre elas. Já vejo que entre uma caixa e outra, né, eu teria que habilitar o furo, tá? Mas para nessas situações onde eu tenho barramento e caixa geral, eu prefiro trabalhar com o furo retangular. Então eu coloco aqui, ó, o furo retangular no fundo. Eu habilito ele para a caixa de cima e eu vou habilitar a mesma coisa para a caixa de baixo, furo retangular no topo. Automaticamente você já vai ver que ele já vai tirar aquela conexão e deixar um furo retangular mesmo entre as caixas. Isso é muito comum nesse tipo de montagem aqui, porque eu vou passar vários cabos, né, e muitas vezes com diâmetros maiores, é melhor que eu tenha esse rasgo. E isso é permitido aí pela norma da CEMIG. Esse furo ele tem até uma dimensão padronizada que está adaptado já na família. Então a família aqui acima, que é a de barramento, segue o mesmo princípio da família da caixa geral. Tá? Tem vários parâmetros, claro que alguns vão mudar, mas por exemplo a questão do tamanho do barramento, ele está amarrado aqui à proteção. Então se tem proteção aí até 225, se você marcar aqui, essa proteção automaticamente já vai mudar o tamanho dos barramentos ali, ó. Observem que ele já vai fazer o ajuste. Isso também tá compatibilizado aí para poder seguir esse padrão de família inteligente. Então eu posso manter ainda aquele 150. Eu tenho outros parâmetros aqui. Por exemplo, eu teria o parâmetro de saída para cima. Se ele está desmarcado aqui, quer dizer que a saída está para baixo, que é exatamente a montagem que nós estamos fazendo aqui. Mas se eventualmente eu quisesse fazer essa entrada por cima, poderia clicar na caixa, marcar a saída aqui para cima e ele já vai inverter a posição dos cabos ali, ó. Então ele já faz com que eles cheguem por cima. Só para a gente simular e vocês entenderem bem o que está acontecendo. Ó, se eu criar uma caixa essa, né, geral, similar a ela, EE, que é o atalho, vou pegar a caixa geral aqui. E não vou colocar ela na primeira linha, eu vou colocar ela na terceira linha de caixas aqui, ó. Então você vai observar que quando eu clicar aqui, ó, na mesma posição, alinhada com a parede e com a linha de baixo, eu vou inserir, a caixa já vai ser inserida, ó, lá em cima, porque ela está na linha 3. Então isso aqui permite que eu faça a entrada por cima também. Então o que eu tenho que mudar é nessa caixa, vou selecionar e vou marcar, ó, a entrada por cima. Automaticamente ele já vai colocar a conexão, os cabos já vão estar vindo aqui por cima e eles já estão fazendo a interligação aqui, ó, com a caixa de baixo. Claro que eu vou ter que habilitar as passagens, né? Posso fazer isso com furo retangular ou furo circular. Vou colocar um retangular no topo aqui e vou marcar um retangular no fundo da caixa de cima. E automaticamente, olha lá, você já consegue ver aí os cabos passando entre as duas caixas e na mesma posição, tudo certinho. Então fica a seu critério aí se a entrada vai ser superior ou inferior. Você tem a família aí parametrizada para que isso funcione de uma forma bem legal. Então eu vou tirar aqui, só demonstrei mesmo como funciona. Vou voltar para a entrada aqui inferior mesmo. E outra coisa, os barramentos aqui também tem uma quantidade de furos, tá? Mesmo critério que eu mostrei na caixa geral. Se você vier aqui embaixo, ó, eu tenho o número de furos no barramento. Se eu aumentar aqui, estava 4, se eu aumentar para 5, vai aumentar essa quantidade de furos ali, ó, tá? Então, eu já tenho uma quantidade maior ali para fazer as conexões, nas fases, né? Fase A, B e C e o neutro. Agora, eu posso optar em ver os terminais. Então, se eu descer aqui, ó, terminais do barramento, se eu marcar eles, automaticamente eu vou estar vendo aí todos os terminais, e não só vendo, mas também sendo quantificados. Esses terminais agora já
estão aparecendo lá na lista de materiais, tá? Daria para ampliar também o tamanho desse barramento aqui. Existe aí um parâmetro aqui que vai permitir você colocar um comprimento maior nesse barramento. Olha, o barramento aqui, ele está com 20 centímetros. Se eventualmente você precisar de um barramento maior para colocar, né, mais terminais, você poderia vir aqui e ajustar. Deixa eu colocar aí um barramento, sei lá, de 25 centímetros. Claro que você não vai colocar uma altura exagerada, porque isso vai fazer com que a peça aqui se desconfigure, né? Mas olha lá, ó, aumentei o tamanho do barramento, automaticamente ele já fez, né, o ajuste para nós aqui com relação à quantidade, né, de terminais e na altura desse barramento aqui, tá? Eu já verifiquei que alterando ali eu tive um deslocamento também dos cabos aqui, né, um pouco abaixo. Depois eu posso ajustar isso, mas não interferiu em nada aqui a nossa representação, né? Na prática, esse barramento aqui de 20 centímetros também, ele já atende aí várias conexões e várias caixas, tá? Então eu vou voltar, tem aí os parâmetros de fases, né? Aqui também, o parâmetro de distância do primeiro suporte aí do barramento, que seria essa primeira altura, né? Esse primeiro suporte aqui, ó, poderia deslocar ele também, colocar ele um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Eu tenho aqui também a mesma caixa, só que essa caixa com barramentos, ela atende aí as fases e o neutro. Mas eu deixei uma nova caixa aqui com o barramento de terra. Então vamos inserir essa nova caixa aqui logo acima dessa barramento de fases. Ó, de novo o atalho EE para equipamento elétrico e eu vou mudar aqui, ó, a posição na altura da caixa. É a posição 3, né? Aqui eu tenho essa referência, ó, 1, 2 e 3. E eu não vou colocar a caixa geral, eu vou colocar o barramento de terra. Então quando eu vier aqui, selecionar a face e a linha, ele já colocou, ó. Não tinha alterado antes, né? Coloquei ele aqui como 2, tá? Posso só dar ESC aqui, clicar nessa família que está inserida uma em cima da outra e marcar aqui o 3. Marcando o 3, automaticamente ele já vai ser jogado ali para cima. E olha a diferença, esse aqui está com os barramentos fase neutro e aqui eu tenho o barramento de terra, tá? Mesmos parâmetros que estão nas outras caixas. A diferença é que eu tirei as fases aqui. Se eu quisesse também colocar as fases, automaticamente ele já ia estar inserindo para mim esses barramentos ali também, tá? Então é só para adiantar o trabalho de não ter que ficar desmarcando tudo aí. Então nesse caso, você já tem ali o barramento com os conectores. Ah, mas eu não quero ver aqueles conectores. Você pode descer aqui, desmarcar os terminais de terra. Automaticamente você vai ver só o barramento mesmo. E também pode mudar a quantidade ali de furos, né, nesse barramento. Então está aqui 4, né? Eu recomendo que vocês não utilizem menos do que 2 aqui, porque isso é um parâmetro de fórmula. Então menos que 2, isso vai gerar um problema na família. Então a gente pode colocar, né, no mínimo 2, então ficaria essa representação aí com 3 parafusos, tá? Além dos que fazem a fixação do barramento na caixa ali. Então isso aí é uma questão, né, visual, porque o parafuso não está sendo quantificado. Então a gente já tem, né, o conjunto aí, de prumada principal, onde eu tenho a entrada aqui inferior, tá? A interligação entre a primeira caixa e a segunda com o barramento e a última caixa aqui em cima. Como eu vou passar alguns cabos aqui para fazer o aterramento das demais caixas, então eu vou habilitar o furo aqui retangular no fundo. Poderia ter feito um furo circular? Poderia, né? Ao invés de retangular, mas o furo retangular aqui para esse conjunto ele é mais interessante. Então agora nós vamos colocar os medidores, as caixas dos medidores aqui. Então de novo vou pegar equipamento elétrico. Dentro do equipamento elétrico aqui eu tenho uma família de caixa de medidor. Então vamos buscar ela aqui, ó. Essa aqui, claro, nós não vamos colocar ela em cima das outras, né? Eu vou ter que deslocar ela aqui um pouco, tá? Deslocando aqui, é melhor colocar um pouco mais longe, depois a gente usa o comando alinhar, tá? Nesse caso aqui, o alinhamento através da linha ajuda para a prumada, mas não na horizontal. Então aqui é muito fácil usar o comando alinhar, AL. Então você seleciona uma das faces aqui, ó, dessa caixa e seleciona a face da outra caixa. Automaticamente ela já está colada aqui, ó, colocada bem do ladinho. E essa é uma caixa de medição, onde vai ter lá medidor, né, da concessionária, CEMIG aqui, e o disjuntor. Esse disjuntor também é parametrizado. Então, nós temos vários parâmetros aqui similares às outras caixas. Ó, a saída para cima
ela está indicada com relação ao furo nos fundos aqui, ó. Então essas caixas, elas já têm de característica a saída ser pelo fundo. Então nós teremos essa opção de sair com ela tanto para cima quanto para baixo. Se você desmarcar, já inverto aí a posição de montagem dessa caixa. Aqui também consigo então mudar o tipo de disjuntor. Esse disjuntor é um mini disjuntor, né? Um tripolar de 100. Imaginemos que você queira uma caixa bipolar. Então você vai procurar um mini disjuntor bipolar aqui, ó, bipolar de 63. Automaticamente ele já vai mudar o disjuntor. Não mudou, foi a questão do cabo, porque é um outro parâmetro. Então você pode selecionar aqui e tirar a terceira fase. A fase 3, ela não faz parte porque é uma caixa bifásica, né? Então isso aqui também entra na representação e entra na quantidade lá de materiais. Essa caixa aqui, ela precisa ter, né, uma entrada aqui pela lateral. Então vai ter uma derivação aqui dos cabos que vão sair do barramento para atender ela. Então eu venho aqui na família e abro um furo na lateral do lado esquerdo. Ó, habilitando esse furo, automaticamente ele já inseriu para mim aqui também a parte ali do cabo de proteção. Esse furo, perceba que ele não furou a outra caixa, claro, porque na outra caixa que eu tenho que habilitar o furo na lateral. Então se eu habilitar o furo na lateral aqui do lado direito dessa caixa de barramentos, automaticamente ela já vai fazer o furo aqui. O problema é que ela criou também para mim uma outra conexão. Então essa conexão que está aqui, que é a nossa união com flange, ela ficou duplicada. Eu tenho a conexão tanto da caixa do medidor quanto da caixa do barramento. Para que isso não ocorra, você pode clicar na caixa do barramento, por exemplo, e vir aqui desmarcar uniões laterais. Ó. Se eu tirar as uniões laterais, ele não vai inserir essas pecinhas aqui na lateral, mas ele vai deixar o furo, porque o furo já estava habilitado ali. Então agora, se eu tentar selecionar aqui, eu vejo que só tem uma peça ali, ó. Então na quantificação é importante você verificar com relação a essas quantidades, tá? Se você habilitou em uma das caixas, você desabilita na outra caixa. Por exemplo, essa aqui vai ter uma saída para o outro lado também. Então, furo na lateral esquerda. Ela vai criar o furo, mas sem a conexão. Então observem bem, ela está aqui, ó, está saindo, mas não tem a conexão. Por quê? Daqui a pouco eu vou pegar essa caixa e vou colocar lá do outro lado. Vamos fazer isso agora, né? Posso criar uma similar ou simplesmente e inserir uma nova caixa aqui ao lado, ó. Inserir ela ao lado e aí eu vou habilitar o furo dela aqui do lado direito, furo na lateral direita. Então perceba, automaticamente ela já está colocando a peça ali. Para poder juntar as duas, uso o comando AL, que é o comando de alinhar. Alinhar essa face com essa face. Automaticamente, ó, já percebo a conexão ali. E o cabo, né, de aterramento aqui, que é o cabo de proteção, ele já está passando ali e conectando ali no parafuso da própria caixa, tá? Todas essas pecinhas são quantificadas, como eu já disse. Então aqui, olha, posso manter trifásico de 100, posso alterar, como eu já demonstrei aqui. Tenho várias opções de furos ali também. E daqui a pouco a gente vai abrir para ver a representação unifilar dessa caixa ali. Deixa eu ver se tem mais algum parâmetro aqui que seja interessante. Aqui, essa representação da linha, logo abaixo aqui no piso, se você não quiser ver essa linha, eu deixei isso associado ao parâmetro aqui, ó, de conector elétrico de subalimentação. Se a gente tirar, reparem a linha aqui embaixo, ó, ela sairia. Então, se eventualmente você não quiser ficar vendo essas linhas, você pode selecionar as famílias aqui e desmarcar aquele conector elétrico aí de subalimentação, que ela já vai estar sumindo ali. Mas é bom essas linhas no lançamento, porque imaginemos que eu vou lançar outra caixa dessa aqui, só que na parte inferior. Então eu vou pegar EE de novo, eu já vou vir aqui, vou mudar a posição da caixa para linha 1, porque ela vai ficar na primeira linha aqui, né? E vou clicar, automaticamente ela já vai inserir e já vai ficar coladinha, né? Do lado dessa outra caixa ali, ó, que é a caixa geral. Essa caixa geral, ela tá com os conectores aqui ao lado, ó. Como eu estou fazendo o padrão é que as caixas do centro elas não têm o conector e as do lado tenham, então eu vou tirar os conectores aqui dessa caixa, eu vou vir aqui, ó, com união lateral, vou desmarcar, vai ficar sem a união, vai continuar com o furo, porém, né, a união vai vir dessa caixa.
Então essa aqui vai ter um furo do lado direito, ó. Então eu já habilitei o furo, automaticamente ela está indicando ali que está passando. Como eu disse, a caixa geral, ela não tem aqui o condutor de proteção, não precisa, né? A gente vai trazer a proteção lá do barramento, só passar por ela aqui e alimentar o quadro de medição aqui, no caso esse quadro. Está escrito aí, ó, QMPP1, mas você pode vir aqui e alterar o complemento dessa caixa. Pode ser que essa caixa aqui, ao invés de QMPP1, seja, sei lá, loja 01. Então, se você mudar aqui para loja 01, automaticamente ela já vai fazer aqui o ajuste, né, na família. Então, já vai corrigir esse complemento ali. Então, isso aqui, se eu quero atender a loja 01, eu vou trazer os cabos do barramento até ela e o cabo lá do barramento também, né, de aterramento até ela. Posso até habilitar novamente ali as saídas dos terminais para esse barramento. Ó, na maioria das vezes vão ter mais de 3 ou 5 terminais aqui mesmo. Tá? Bom, voltando na questão das caixas, eu posso pegar, né, e inserindo outras caixas aqui na mesma posição. Pego equipamento elétrico e vou marcando aqui qual que é a altura, ó, nível 1. Então eu vou colocar essa caixa aqui também. Agora eu quero as caixas no nível 3. Então eu vou mudar aqui para o nível 3. Já vou vir aqui e vou selecionar a face da parede e a linha. Automaticamente eles já são inseridos ali, ó, na posição que a gente deseja. Inserido as caixas aqui, observem que existe o parâmetro dessa saída das caixas ser para baixo ou para cima. Então isso vai depender de onde vai ficar a sua caixa de passagem. Exemplo aqui que eu vou montar com vocês, a saída vai ser na parte superior. Então nessa caixa aqui eu vou mudar a saída aqui para cima, para ela voltar a representação na parte superior. E claro, vou habilitar os furos aqui nessas caixas. Então imaginemos que eu vou ter um furo aqui do lado esquerdo, né, na lateral esquerda, e esse aqui de cima na lateral esquerda também. Já poderia ter selecionado as duas direto, né? Essa aqui já vai ser do lado direito, tá? Então já fica habilitado ali. Se aqui não estiver furando, você pode marcar, tira as uniões laterais da caixa central, eu não quero, eu só quero os furos do lado direito e do lado esquerdo, automaticamente ele já vai criar a abertura ali, ó, e eu já consigo ver as caixinhas todas conectadas aqui, conforme a montagem vai ser feita lá em campo. Nas caixas aqui de barramento também não há necessidade de passar o cabo de proteção ali naquele local, então eu já posso vir aqui tirar a marcação da proteção. Esse cabo de terra ele vai estar vindo lá do barramento de terra, então aqui também eu vou tirar o cabo de proteção aqui embaixo, porque eu vou fazer a interligação depois nesses terminais aqui. Então eu já vou aumentar a quantidade de terminais. A quantidade de terminais é em função do número de caixas aqui, né? E claro, também o cabo de cobre nu que vai aterrar a primeira haste. Então se eu tenho aqui 6 caixas, eu tenho que ter no mínimo 7 terminais aqui para fazer a conexão. Então, automaticamente eu já vou aumentar aqui esse número 2 aqui, ó. Vou colocar 4, porque aí vai ser o dobro menos 1. Então vai ser 7 terminais aqui, ó. Então, esses 7 terminais seria suficiente para fazer a ligação desse conjunto aí de 6 caixas mais o cabo de haste de aterramento aqui. Se eventualmente você desejasse criar um conjunto maior, seria também muito tranquilo. Você poderia simplesmente selecionar essas 3 caixas aqui, ó, pedir para copiar elas, e aí você vai selecionar aqui a referência, né, no piso. As caixas têm 26 centímetros de largura. Então você simplesmente puxaria para o lado 26, ou só de clicar aqui na referência da base, você já tem a cópia exatamente ali no mesmo lugar. E uma coisa interessante é que, como essa caixa agora ela tem que dar continuidade, né, para a passagem dos cabos aqui para outra caixa, você vai vir aqui e vai marcar o furo no lado direito. Então no furo do lado direito ela já vai abrir aqui, e essa última caixa ela só precisa dessa entrada. Como eu já tenho o conector nessa caixa aqui intermediária, esse cara aqui não precisa do conector novamente. Então eu vou vir aqui e vou desmarcar as uniões aqui, ó, laterais e fundo. Então, já desmarcando ela, basicamente nós já teríamos apenas uma conexão aqui de flange entre essas duas caixas. E eu vou fazer a mesma coisa para as demais. Você pode até selecionar com Ctrl aqui, ó, são caixas aí de famílias similares, e você vai tirar as uniões laterais e no fundo aqui. Então, automaticamente já vai ficar só a abertura. Então, agora eu preciso habilitar a abertura
do lado aqui direito para essas duas caixas. Furo lateral direito, pronto, automaticamente já está colocado aí todas elas, tá? Se eu mudar a visualização aqui, meu modelo de vista está projeto elétrico sem tampa. Vamos colocar uma coordenação 3D aqui, só para vocês entenderem. E olha, as caixas não foram recortadas com relação à parede, à alvenaria. Por isso que quando eu abrir lá a representação unifilar, nós não vamos ter uma boa representação. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Ó, tá vendo que está faltando ainda aqui um fechamento por essa lateral? Isso é só uma questão de fazer o recorte da parede com as caixas aqui, ó. Então, para fazer esse recorte, clica na parede, vem aqui em cortar, e aqui eu tenho a opção cortar múltiplos cortes. Você poderia clicar na parede e ir clicando, né, em todas as caixas que você deseja fazer o corte. Porém, para quem é aluno aqui do curso, eu já tenho uma barra aqui de ferramentas da Bimacom e existe aqui um comando, né, que vai fazer esse corte entre os elementos dentro do Revit. Não somente entre a parede e as caixas, né? Mas ele vai ser aplicável a várias categorias diferentes. Então, se eu pegar aqui o botão para cortar entre categorias, o Revit vai carregar ali por trás o Dynamo, né? E aí eu vou selecionar a categoria de parede e eu quero recortar a parede com os equipamentos elétricos, que são as caixas. Se eu clicar em confirmar, ele vai falar que os elementos foram cortados, né? E aí eu já tenho o recorte de todas as famílias aqui automaticamente. Então existem vários comandos aqui, plugins, que vão automatizar bastante o nosso trabalho aqui com os projetos elétricos. Vamos abrir os medidores unifilares aqui agora. Eu tenho a entrada sendo feita pela parte inferior e eu tenho as saídas aqui nos dois furos, né, da caixa aí de geral para a caixa de barramentos. E lá em cima também eu tenho dois furos interligando aí a caixa do barramento aqui com essa caixa que eu posso chamar ela de derivação. Então já vou até mudar o nome dela aqui, ó, para derivação. Então vamos colocar aqui uma simplificação de derivação para ficar mais fácil aí o entendimento posterior. Então agora que nós já temos essa entrada, se eu quiser mudar essa representação unifilar aqui para uma linha apenas central, aí eu recomendo que vocês façam o seguinte: clica na caixa, essa da prumada principal, vem aqui e marca os cabos passam na caixa. Marcando os cabos passa na caixa, ó, ela já vai meio que criar essa representação no meio. Se por um acaso ela ainda tiver com as duas representações laterais, que seria essas duas opções aqui, ó, porque se eu ainda quiser manter essa representação, né, eu poderia ter o furo topo direito e o furo topo esquerdo marcado. Só que a gente sabe que aqui a gente já deixou um furo retangular no topo, então no 3D a gente consegue entender melhor isso, né? Só mudar o modelo de vista aqui para um 3D projeto elétrico sem tampas. E aqui você vai perceber que, olha, existe sim o furo, né, na parte superior, só que é um furo retangular. Então não é aquele furo com as conexões. Então ele ainda existe, mas eu posso desmarcar aquelas duas opções ali, ó, de furo topo direito e furo topo esquerdo, para que a representação unifilar fique apenas pelo meio. Então eu fiz isso pela caixa geral e eu também tenho a caixa de barramentos com essa opção, ó, cabos passam na caixa. Quando você marcar aqui, automaticamente ele já vai mudar a representação para uma linha só, passando pelo meio da caixa ali, tá? Faço isso na última caixa lá de derivação também. Marca ele aqui, onde os cabos passam pela caixa. E aqui, claro, tem uma representação de ligação aí do barramento também. Esse barramento vai distribuir nas demais caixas, tá? Aqui já ficou uma representação um pouco mais fiel àquilo que nós precisamos, né? Mudei o complemento de apenas uma das caixas aqui, né? A loja 101, ou loja 1 aqui, na verdade. E aí eu poderia fazer essa alteração nas demais caixas. Esse processo de alterar aqui os complementos, algo do tipo, e trazer a representação unifilar é muito similar ao que eu mostro para as caixas metálicas. Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer agora a interligação com a caixa de passagem aqui, e depois esse detalhamento mais fino pode ser feito aí com mais calma, né? Vamos voltar lá no 3D para a gente entender aqui as saídas pelo fundo da caixa. E eu tenho uma família aqui também de caixa de passagem.
Então nós podemos utilizar ela para fazer a ligação. Então eu vou pegar de novo um equipamento elétrico, vou buscar a família aqui, ó, de caixa de passagem, pode ser ela com barramento ou só a caixa de passagem mesmo, tá? Ela vai ser colocada aqui na posição horizontal. Então eu posso colocar ela aqui na parte inferior, mas como a nossa entrada está na parte inferior, eu recomendo que ela seja colocada na parte superior. Então mais uma vez eu vou mudar a posição da altura dela aqui, ó. Nós estamos com ela na posição aqui, ó, linha 1, 2, 3, ela vai ser a linha 4 então. Então eu já vou mudar ali para 4, vou pegar uma referência aqui, próxima pelo menos, e já inserir ela ali, tá vendo? Então percebam que ela é colocada na horizontal, segue a altura aí com relação à nossa modulação, né, das caixas. O que eu posso fazer agora é alinhar ela com uma das faces aqui, por exemplo, para poder trabalhar ela, né, como sendo uma caixa aí no topo. E ela, por ser uma caixa de passagem, vai receber, né, as ligações que vão estar vindo aí das caixas aqui de medição. Então nós vamos fazer essa interligação agora por meio dessa peça aqui. Essa peça que é uma curva, né, roscável aqui, ó, curva box. Essa curva box muitas vezes é vendida até por quem produz e comercializa essas caixas também. Então isso aqui já vem junto quando você compra o conjunto. Mas eu deixo a opção de quantificar ela separado aqui também. Se você perceber, ela vai ser quantificada aqui na lista de materiais junto com as conexões, né, rígidos roscáveis aqui, ó. Então nas conexões rígidos roscáveis tem ela aqui, ó, curva box com flange, diâmetro de 50, rosca de 1,5 polegadas. Na especificação já tem 10 curvas dessas inseridas aqui. Vamos entender de onde está saindo essas 10. Se eu clicar aqui e pedir para realçar no modelo, eu já percebo que eu tenho aqui, são basicamente 9 caixas, né, e a caixa de passagem. Então essas 3 que eu coloquei aqui ao lado, fogem um pouco do modelinho que eu propus fazer com vocês, mas era só uma demonstração que há a possibilidade de colocar mais caixas ao lado assim. Nós podemos, de acordo com os critérios da CEMIG, trabalhar até 3 unidades ao lado das caixas aqui centrais, que seria a caixa geral e as caixas de barramento e derivação. Então eu poderia colocar até mais uma coluna de caixas nessa lateral. Para ficar até mais interessante, já que nós estamos com esse nível, né, de facilidade de montagem aqui, eu vou simplesmente copiar mais um conjunto desse aqui para o lado, para que fique aí similar os dois lados aqui, né? Com 2 caixas para cada lado. Então no nosso total, se você quiser saber quantas, ó, SA para selecionar todas, 12 unidades consumidoras aqui. E a minha caixa de passagem, eu vou trazer ela agora para essa face de cá. Pronto. Posso colocar outra caixa de passagem ali também. Vamos colocar um novo equipamento elétrico, ó. Vou clicar aqui, ela já está no nível da linha 4, né? Tá vendo? Então eu já vou clicar aqui num ponto mais próximo e vou usar o comando Align para poder alinhar essa face com essa face da caixa. Então eu teria 2 caixas de passagem ali no topo, muito facilmente colocadas aqui também. O que eu vou fazer agora é a interligação dessas caixas de medição com a caixa de passagem. Repare que a caixa de passagem, ela também tem vários parâmetros, como é uma caixa que permite que eu coloque também o barramento nela. Se você verificar aqui, eu tenho um modelinho já com o barramento, né, que é só um parâmetro ali que eu habilitei, né, para essa caixa. Então eu já teria a possibilidade de estar usando ela aqui. E além da questão do barramento, para essas caixas eu também tenho a opção de habilitar a quantidade de furos aqui atrás. Se você observar, eu tenho vários conectores aqui, ó, que são os furos que vão justamente possibilitar conectar as caixas de passagem aqui. Os furos são numerados na ordem assim, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então esse aqui, ó, é o furo 1. Se eu marcar o furo 2, vai ser o furo logo acima dele aqui, ó. Agora, se você deseja fazer o furo ao lado, aí você vai pular 2 casinhas dessa aqui e marcar o furo 4. Vou tirar o furo 3 aqui, ó. Furo 4 aqui, então, ficaria ao lado. E aí, como eu estou na parte superior, é melhor que ele entre aqui na parte inferior mesmo. E aí, o que que eu faço? Ó, eu pulei 2, vou pular 2 e vou marcar. Vou pular 2 e vou marcar. Vou pular 2 e vou marcar. Automaticamente, eu vou deixar todos eles nessa mesma linha, né, de conectores aqui. Ainda faltou o último, né? Vou pular 2 e vou marcar aqui, é o furo 16.
Então, existe a possibilidade de colocar aqui 6 furos, né, atrás dessa caixa de passagem, e isso possibilita eu interligar essas 6 caixas aqui nessa caixinha, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora, ó. Para fazer a interligação aqui, dá para fazer aqui pela vista no 3D, você vai passar o mouse e apertar aqui o Tab, né, e clicar nessa peça, tá? Mas eu recomendo que você faça a partir da caixa geral para cima, porque quando eu aperto o Tab aqui, eu pego só a conexão e eu quero que a caixa seja interligada. Então aqui embaixo, se eu clicar na caixa, eu já vejo a conexão aqui da saída dos fundos. Então eu clico no botão direito, desenhar conduíte, lembrando que eu tenho que mudar o conduíte aqui, né? Nós podemos trabalhar aqui com esse modelo corrugado aqui flexível, Canaflex, pode ser esse modelinho. Diâmetro aqui já de 50, tá? Como eu estou no 3D, para mudar a altura, eu teria que vir aqui e mudar a elevação. Então eu vou digitar uma elevação aqui superior, o valor que já está aqui, né? 2, por exemplo. Vou aplicar, só para ele começar a criação desse trecho de eletroduto. Depois você pode simplesmente clicar com o botão aqui e trazer isso aqui um pouco mais para baixo, né? Só que assim, no 3D não vai te dar tanta precisão. Então eu recomendo abrir uma vista que permita enxergar isso aqui de uma forma frontal. Uma vista frontal seria um corte, né? Eu já tenho esse corte aqui, só que esse corte vai me mostrar a frente das caixas. Eu quero um corte que mostre aqui a parte dos fundos. Então eu posso simplesmente arredar esse corte, mudar a direção aqui da vista, né, dele e clicar 2 vezes. Então agora eu já observo as caixas aqui pelo fundo. Isso fica muito mais fácil para que a gente continue desenhando o conduíte aqui, ó, e traga ele numa determinada posição alinhada aqui com a nossa saída da caixa superior, tá? Você pode também criar aqui com um certo ângulo, né? Um ângulo aqui mais preciso e depois fazer ajustes aqui com a posição, ó. Você pode vir aqui usar o comando AL de alinhar esse cara com esse, tá? E trazer ele e já fazer a conexão aqui, ó, um pouquinho mais acima. Se eu quiser conferir se as caixas realmente foram conectadas, você pausa o mouse sobre uma delas, aperta o Tab algumas vezes, ó. Eu já percebo que as duas estão interligadas. Isso é uma questão de perfeccionismo meu aqui, mas não há necessidade delas serem interligadas para que isso funcione, tá? Mas é interessante porque você já vê as conexões sendo feitas ali. Então aqui eu faço a mesma coisa, ó. Vou criar a partir da caixa, vou desenhar um conduíte, vou desenhar até uma determinada altura aqui, vou fazer um desvio, né, com um ângulo aqui de 45 e vou continuar puxando aqui para cima. Depois eu vou usar o comando AL para poder alinhar essa com essa. E aí agora é simplesmente clicar, arrastar e soltar naquela conexão ali, tá? Então eu já fiz isso para a segunda, eu vou fazer aqui agora para a terceira caixa, seguindo essa mesma sequência. Vou adiantando o vídeo aí para não ficar tão cansativo. Verifico aqui o fundo, né? Essa caixa já está interligada com todas as demais caixinhas. É só apertar o Tab aí algumas vezes, você vai conseguir pegar todas elas. O que eu vou fazer agora é replicar isso do outro lado. Só que percebam que eu não tinha habilitado ainda a quantidade de furos. Poderia simplesmente deletar essa caixa aqui, selecionar essa com as conexões e criar uma cópia dela aqui para o lado, para facilitar um pouco a nossa vida, né? Então eu vou pegar um ponto de referência aqui, vou trazer e fazer a cópia até o final da caixa ali, ó. Então olha que interessante, eu já tenho os eletrodutos já numa posição que eu desejo. E aí o que eu posso fazer, como ela não foi conectada, é trazer aqui, ó, segurar e soltar. Quando aparecer aquele símbolozinho aqui, é o símbolo de conexão. Então, isso faz com que a gente agilize bastante aí o nosso processo aqui de modelagem, né? Aqui eu já percebo que está com uma certa distância, né? Aqui eu poderia tentar selecionar só a conexão que está aqui. Eu vou ocultar essa caixa para facilitar isso. Vou pegar essa conexão aqui, que é a primeira curva, né? Na verdade, que está aqui, ó. Vou trazer ela um pouquinho para cima, para facilitar aí essa montagem, né? A curva tinha ficado muito dentro ali. Vou digitar HR para voltar ao conjunto. Agora sim eu consigo trazer isso aqui e conectar de uma forma mais ágil, né? Um pouco mais rápida aqui.
Então aperta o Tab algumas vezes, ou né, dá o ESC aí para tirar a seleção. Colocou ali e falta só essa daqui agora. Então vou fazer a seleção nela. Opa, tem hora que dá trabalho pegar por causa das sobreposições, né? Pronto, conectei aqui. Se eu apertar o Tab agora algumas vezes, ó, já percebo que todo o conjunto está interligado. Não fiz essa interligação pela lateral das caixas, mas seria possível também, ó, através desses conectores aqui. Você pode vir aqui, trazer um pouquinho para trás e soltar, que aí automaticamente essa caixa agora, ó, já ficou conectada nesse conjunto. Isso é uma questão, como eu disse, de perfeccionismo meu, mas a interligação já foi toda feita, todos os eletrodutos já passados ali. Para nós quantificarmos os cabos aqui posteriormente, você vai pausar o mouse aqui sobre esse eletroduto, apertar o Tab, né, duas vezes, ou selecionar somente a conexão aqui e selecionar a conexão lá de cima com o Tab, tá? Então o Tab selecionado, ó, agora você vai apertar o Tab no eletroduto, você vai conseguir selecionar todo esse trecho. Então agora eu já poderia selecionar quais são os cabos, as bitolas, né, que estão passando aqui dentro, para que seja feita a quantificação por meio desse método que eu já demonstrei aí dentro do curso, para calcular o comprimento dos cabos aqui também. Não vou fazer isso, porque né, esse nível de detalhamento aqui não é o objetivo do vídeo. O objetivo era mostrar como trabalhar com essas famílias aqui de caixas. Então aqui já mostrei, essa no caso não precisa do barramento, posso só colocar ela como caixa de passagem mesmo. Então mudo aqui a família para caixa de passagem e justamente já está feito o nosso conjunto. Dessa caixa de passagem nós vamos interligar com a edificação, então se vocês quiserem já colocar também as saídas, eu recomendo que vocês utilizem aqui ó, o segundo conector mais próximo desse primeiro que você marcou, que aí ele já vai colocar a saída pouco logo acima, né? Então não haveria aí o conflito aqui com a sobreposição dos dois aqui. Se você eventualmente marcar o terceiro aqui, ó, o terceiro acima ele também estaria virado aqui para baixo, tá? Então isso é uma questão de montagem da família e eu não consegui parametrizar para que você mude individualmente cada um deles. Mas isso aí é uma representação para fins de quantificação, ele vai estar aqui normalmente. Agora, se quiser fazer a saída superior, interligar, fazer bonitinho, eu acho que vale, né, você colocar aqui a segunda saída, né, logo acima, que aí já ficaria bem interessante. Se quiser fazer isso para todos, né, você vai marcar a segunda logo ao lado aqui de cada um dos furos. Seria o primeiro e o segundo furo, ele já tem aí a possibilidade de colocar todos ali para saída também. Deveria fazer isso aqui nesse. Então a dica é, se houver esse ajuste aqui em duas caixas, faça uma completa primeiro, depois você só copia para o lado aí a outra e já vai estar tudo configurado, evita alguns cliques, né? O objetivo aqui é fazer o projeto com muito mais agilidade, né? Com muito mais rapidez e precisão também. No mais, o conjunto foi montado, a saída do aterramento, né? Nós poderíamos fazer ela aqui por meio dessa caixa. Então a caixa, muitas vezes o aterramento ele sai por meio de um furo, né, pequeno aqui dentro da própria caixa, tá? Então não seria problema você selecionar aqui, por exemplo, um conector desse, né? Começar a desenhar o conduíte, né? Aqui pediu para salvar, vou cancelar. E eu já vou desenhar aqui um eletroduto de cabo rígido nu. Eu já vou colocar um deslocamento aqui, né? Sei lá, 1,5 m aqui, só para começar o traçado, né? Então esse cabo de cobre nu, ele poderia estar vindo aí até determinada altura. Vou até encurtar mais ele aqui, ó. E desse ponto eu poderia, né, continuar o traçado, desenhando o conduíte, para trazer ele aqui para trás mesmo, fazer o furo na parte inferior aqui, tá? Como o último ponto que eu tinha pego era aquele, né, aquela altura de 1,5 m, ele vai continuar por esse ponto. Não tem problema, depois a gente consegue ajustar essa altura aqui também, tá? Mas, né, até para fins de visualmente ficar bem interessante, né? 1,5 m aqui, vamos colocar aqui 1,65 m. Acho que posso subir ele um pouquinho mais, né? 1,75 m talvez aqui. Pode ir até mais, na verdade. 1,85 m, vamos ver. Aí, ó, tá ótimo. É claro que eu não me preocupei com o diâmetro, né? Mas daqui a pouco a gente ajusta a questão do diâmetro. Posso trazer ele aqui, um pouco mais próximo, tá? Isso é questão de modelagem, tá, pessoal? Desenhar um conduíte. E agora eu vou jogar ele lá no zero, né?
Vamos aplicar aqui, ó, já vai estar descendo. E depois, né, desse ponto aqui, eu vou fazer a interligação aqui na primeira haste, tá? Como eu já tenho aí esses modelinhos, né, de haste, eu posso fazer uma seleção completa dele aqui também. Posso, numa vista frontal aqui, novamente, uma vista de elevação ou de corte, né? Corte medidores, exemplo, ó. Eu estou vendo ela por trás aqui. Eu posso usar o comando mover, alinhar esse cara, né? Pegar ele pelo meio e trazer ele até aqui, alinhando aí o meio da conexão. Eu acho que essa conexão ela está um pouquinho deslocada aqui, um pouquinho fora, mas em si isso aí não seria problema. Então automaticamente você já conseguiria, né, trazer. Esse está com diâmetro de 16. O que eu comecei a criar, apertando o Tab, né? Eu consigo pegar até o último ponto. Eu comecei a criar ele. Deixa eu só tirar o conector aqui da seleção, tá? Eu comecei a criar com 25, então vou voltar ele aqui para o cabo de 16 também, para ficar compatível, né? Então o cabo de 16 aqui, se eu tirar essa curvinha e usar o comando trim, muito provavelmente eu vou conseguir fazer essa ligação. Se não, eu posso trazer aqui na mão mesmo, né? E conseguir fazer a interligação aí das 3 hastes de aterramento. Apertando o Tab, ó, já consigo verificar que está tudo interligado. Então o cabo de aterramento ele pode sim passar externamente aqui, não há problema, um cabo de cobre rígido nu, e já fez a interligação dele aqui diretamente na caixa com um furinho ali, resolveria o problema. E aí você vai posicionar isso da forma que ficar mais interessante para você montar lá no local. Então é isso, a montagem aqui das caixas de policarbonato. Você pode trabalhar alguns modelinhos de vista aí diferentes para você estar vendo as caixas. Já percebo que não fez o recorte, né? Usando aí o plugin da Vimacom, consigo cortar entre as geometrias aqui de uma forma bem mais rápida, bem mais fácil. E está feito toda a montagem aí no nosso conjunto. Já pode gerar os detalhamentos para gerar impressão e mandar isso para o seu fornecedor ou direto lá para a obra para ser feita a montagem aí, né, desse conjunto. Então, se você gostou desse conjunto, dessa montagem e deseja adquirir, eu vou deixar o link aí logo abaixo de um template para desenvolvimento de projetos elétricos com foco nos padrões da CEMIG, que particularmente está muito completo já. E claro, nós vamos fazendo melhorias a cada período que passa, de acordo com as demandas aqui dos nossos alunos também. Peço também que você curta esse vídeo, né, e se inscreve aí no canal, isso vai me ajudar a trazer mais vídeos e conteúdos legais para vocês aqui. Estou à disposição, espero que vocês tenham gostado da apresentação. No mais, um abraço e eu fui!